Bora fazer um vídeo diferente hoje. O que eu faria se eu estivesse começando a investir hoje? Vamos explicar alguns conceitos. Quero mostrar para vocês quais foram os erros da minha jornada para que vocês não repitam e um passo a passo de como montar sua carteira e onde eu acredito que hoje seriam os melhores caminhos. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento Sem Enrolação, bora lá? Então, queria passar rapidamente para fazer uma explicação de alguns conceitos. Primeiramente, o conceito de renda fixa, que são investimentos em que as regras de remuneração são definidas logo no momento da sua aplicação. Então, você tem uma maior previsibilidade, porque você sabe quanto que vai receber no seu vencimento, ou pelo menos conhece a fórmula de cálculo, que seria 100% do CDI, um IPCA mais 5%. Tem um menor risco, porque geralmente são produtos mais seguros, ao mesmo tempo, teoricamente, tem um menor ganho de capital para você ter essa maior previsibilidade e é indicado para quem busca um pouco mais de segurança, estabilidade e preservação de capital. Então, alguns exemplos: Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs, debêntures, que hoje eu não indico, mas quis deixar aqui de exemplos, e fundos de renda fixa. Agora, passando para falar um pouco do conceito de renda variável, são investimentos cujo retorno não é garantido, porque depende de condições do mercado. O valor ele pode subir ou cair. Ou seja, pessoal, não tem a mesma previsibilidade da renda fixa. Porém, em teoria, você pode ganhar um pouco mais do que a renda fixa, visto que depende de algumas condições. Então, falando das características, tem uma maior imprevisibilidade, porque os lucros variam com o tempo e depende de fatores econômicos. Tem um maior risco, porém, como eu falei, um maior potencial de retorno, porque você pode ganhar mais, mas também pode perder uma parte do seu capital investido. E é indicado para quem busca crescimento e um patrimônio no longo prazo e principalmente que aceita volatilidade, aceita ver o seu capital subindo e descendo em alguns determinados períodos. E alguns exemplos aqui abaixo são ações, fundos imobiliários, ETFs, commodities, que seriam ouro, petróleo, e criptomoedas, que seria já uma parte um pouco mais especulativa. Voltando ao setor de renda fixa, vou falar de 3 pontos que hoje eu acredito que são as rendas fixas mais indicadas, não só para o investidor iniciante, mas para qualquer investidor. O Tesouro Direto, que é um programa do governo federal que permite ao investidor pessoa física comprar títulos públicos ofertados pelo próprio governo. Os principais títulos são Tesouro Selic, que rende conforme a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia. Tesouro IPCA, que paga uma taxa fixa mais o IPCA, ou seja, a inflação, e um tesouro pré-fixado, em que a taxa de retorno é fixa e é determinado no momento que você compra o título. Então, quando você vai comprar o tesouro pré-fixado, o próprio governo já vai te falar que ele vai te dar 12%, 13%, 5% na data final que você escolher. E todos os títulos do tesouro têm garantia do governo federal, que é o emissor mais confiável do país. Passando para o segundo, seria o CDB, Certificado de Depósito Bancário. É um empréstimo que você faz para o banco em troca de uma remuneração com juros. Ele pode ser pré-fixado, pós-fixado, atrelado ao CDI ou IPCA mais juros, um híbrido. Ele é emitido por bancos privados, na sua maioria, e tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito de até 250 mil por CPF. Fazendo um asterisco, o que seria esse Fundo Garantidor de Crédito? Também é um programa governamental que, se você emprestar, por exemplo, para o Banco Itaú, R$249 mil, e o Banco Itaú chegar aí à falência e ele não puder te retornar, não puder te pagar, o próprio governo federal faz o pagamento, conforme eu falei, até 250 mil por CPF. Então tem uma certa garantia de retorno. E os CDBs de bancos menores costumam pagar mais, porque o risco é um pouco maior. Conforme eu falei, você emprestar para o Banco Itaú é muito mais seguro do que você emprestar para um banco pequeno, um banco regional, algum banco que não tem tanta liquidez assim. Então, normalmente, eles pagam um prêmio maior para conseguir pegar o seu dinheiro. E LCIs e LCAs, que são letras de créditos imobiliários e letras de crédito do agronegócio. São semelhantes aos CDBs, são emitidos por bancos, mas voltados para financiar os setores específicos, o setor imobiliário e do agronegócio. E um detalhe importante que vem ocorrendo nos últimos meses:
Hoje eles são isentos de imposto de renda para pessoa física, porém há uma proposta no governo de imposto de renda de 5% a partir de 2026, que vai mudar bruscamente como esses produtos são vendidos. E eles também têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil. Já falando de renda variável, e eu já vou indicar qual que é a minha filosofia de investimento. Eu gosto da metodologia BEST, que foi desenvolvida pelo Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física na Bolsa Brasileira, e ela identifica ações em setores perenes e previsíveis da Bolsa de Valores, que no longo prazo foram considerados setores à prova de balas ou perenes, pois são menos suscetíveis aos ciclos econômicos e tendem a ter uma distribuição de dividendos de forma mais consistente. E o termo BEST é um acrônimo para falar sobre bancos, energia, saneamento, seguridade e telecomunicações. E percebam no gráfico abaixo, feito pelo pessoal da Mais Retorno, um investimento inicial de R$ 10.000 feitos no dia 1/7/99. No cenário 1 você tem apenas o Bovespa e no cenário 2 é o Bovespa mais o dividendo reinvestido. Percebam que ao longo do tempo, ao final de 2019, se você não tivesse reinvestido o provento, você teria um capital de R$ 97.000, enquanto no cenário 2 você teria R$ 340.000. Em percentual, no cenário 1 seria um retorno de 812%, enquanto no cenário 2 foi um retorno de 2.965%. Então, olhando por esse cenário, 71,3% do cenário 2 foram apenas dos dividendos, o que foi um retorno 3,5 vezes maior do que sem reinvestir os dividendos. Então, principalmente na fase inicial, você está na fase de acumulação, é necessário pegar esses proventos e reinvestir totalmente se você tiver a capacidade, visto que isso vai potencializar o seu patrimônio. E após a fase de acumulação, quando você tiver um patrimônio realmente substancial, você pode retirar um pouco desses proventos para poder jogar para sua vida pessoal, para poder gastar um pouco mais. Porém, nessa fase de acumulação, que é a fase que eu estou vivendo hoje, seria interessante você pegar totalmente os dividendos recebidos e reaplicar tudo. E percebam nesse gráfico que eu tenho dois indicadores, o Ibovespa, que seria o indicador da Bolsa Brasileira, e o IDIV, que seria o índice de dividendos da Bolsa Brasileira, que pega as empresas que têm maior consistência no pagamento de dividendos. E olhando desde 2011, o Ibov subiu 106%, enquanto o IDIV subiu 268%. Ou seja, o índice de dividendos, nessa faixa de tempo em torno de 15 anos, conseguiu bater o Ibov em mais de 2,5 vezes. E percebam que desde o começo o IDIV sempre manteve um alfa além do Ibov, sempre conseguiu bater o Ibovespa. E isso não é exclusividade da Bolsa Brasileira. Percebam nesse gráfico que mostra a Bolsa Americana desde meados de 1960 até 2017. Se você tivesse aportado R$ 10.000 no gráfico em amarelo, ou seja, sem o reinvestimento dos dividendos, você teria tido um retorno de US$ 460 mil, enquanto o gráfico em azul, que seriam reinvestindo os dividendos, você teria tido um retorno de 2,5 milhões de dólares. Então, olhando o cenário em azul, ou seja, com o reinvestimento dos dividendos, a gente vê que 82% do retorno vem dos dividendos. Por isso, a importância do reinvestimento. E para fixar, percebam a Bolsa Britânica do Reino Unido, que olhando também desde meados de 1965, apenas o seu retorno do capital, numa base 100, teria tido um retorno bem baixo, enquanto com o reinvestimento dos dividendos, você teria multiplicado o seu patrimônio em mais de 15 vezes. E mais uma vez, no gráfico com o reinvestimento dos dividendos, a gente vê a importância da reaplicação. 85% do capital final provém dos dividendos. E aqui eu já quero passar para a filosofia de investimentos do Luiz Barsi, a filosofia do BEST. Então eu quis fazer um comparativo desde meados de 2010, coloquei o gráfico do Ibovespa, que seria o índice da Bolsa Brasileira, o índice financeiro, que detém seguradoras e bancos,
E o índice de energia elétrica? Então, o Ibov nesse período rendeu 103%, enquanto o índice de energia elétrica rendeu 298% e o índice financeiro rendeu 348%. Então a gente consegue ver que nesse período de tempo, realmente a filosofia do Luiz Barsi foi vencedora e o índice de energia elétrica bateu o Ibovespa em quase 3 vezes, enquanto o índice financeiro conseguiu bater o Ibovespa em mais de 3,5 vezes. Hoje nós não temos na Bolsa Brasileira um índice que replica as empresas de telecomunicações, então eu coloquei as duas maiores empresas de telecomunicações, que seria a TIM e a Vivo. Desde meados de 2012, o Ibov entregou 128%, enquanto a TIM e a Vivo, nesse período, entregaram cerca de 260%, ou seja, conseguiram bater em mais de 2 vezes o Ibovespa no período. É mais um setor que, olhando pelo gráfico, a gente vê que é um setor campeão na Bolsa. E falando de mais um setor que não detém um índice específico na Bolsa Brasileira, que é o setor de saneamento, esse realmente conseguiu dar uma lavada no Ibovespa. Olhando desde meados de 2006, o Ibov teve um rendimento de 230%, enquanto a Copasa teve um rendimento de mais de 1.400%, a Sabesp de 2.400%, e a Sanepar de mais de 4.000%. E essas são as maiores empresas de saneamento da Bolsa Brasileira. Então eu quis mostrar para vocês que realmente esses setores citados pelo Luiz Barsi são bons setores e têm dado bons frutos no longo prazo. Falando um pouco de algumas dicas que eu gostaria de ter escutado, que eu gostaria de ter estudado quando eu comecei a investir. Não tente acertar o fundo, vá acumulando com o tempo. Então, à medida que você for fazendo seus estudos, à medida que você, olhando indicadores, acreditar que uma empresa esteja num bom momento de compra, vá acumulando. Não tenta fazer aquele achismo. Não, eu acredito que o Banco do Brasil vai descer até R$15, então eu vou esperar para comprar quando tiver 15,50. Aí você perde a oportunidade de comprar uma boa empresa em bons indicadores. E não confunda esse conselho com comprar empresas a qualquer preço. Não faça isso, pessoal. Compre empresas boas por bons preços. Mas à medida que você entende que bons indicadores estão sendo indicados nessa empresa, compre. Tenha paciência, os dividendos crescem com o tempo. Conforme eu mostrei, à medida que for passando o tempo, os dividendos vão ser a maior parte do seu investimento. No começo, o mais importante é o investimento do seu bolso, é quanto que você tira para investir, mas ao passar 3, 4, 5 anos, você vai ver que a fórmula dos juros compostos começa a agir e os dividendos vão ser a maior parte dos seus investimentos. Esse conselho é importantíssimo. Não venda uma ação boa por conta de ruídos, principalmente no Brasil. No Brasil nós temos ruídos a todo momento. É o presidente que vai trocar, é um escândalo de corrupção, são tarifas no exterior. Então esqueça isso. Foque apenas nos indicadores da empresa, foque nos resultados, foque nos dividendos, foque na empresa, foque na dívida e esqueça esses ruídos. Reinvista seus dividendos e mantenha o foco a longo prazo. Após toda essa apresentação, eu acredito que vocês já entenderam a importância do reinvestimento dos dividendos. E quais que foram os meus erros até o momento dentro da minha trajetória? Eu tenho certeza que eu ainda vou cometer diversos erros, porque eu aposto no longo prazo. Eu penso em continuar investindo para o resto da minha vida, mas citando alguns. A falta de uma estratégia clara. Quando eu comecei a investir, eu olhava um certo produto, gostava dele, já começava a investir. Depois eu ia para outro produto e vendia tudo que eu tinha no produto anterior. Então, se eu via o Bitcoin e via que estava subindo, eu começava a investir no Bitcoin. Não segurava. Quando eu comecei a gostar de fundos imobiliários, cortei tudo que eu tinha em Bitcoin e pulei para fundos imobiliários, achando que os dividendos iam me sustentar para o resto da vida. Então, tudo isso foi parte de uma falta de estratégia. Então hoje eu detenho uma estratégia clara e cristalina na minha mente e isso tem feito meus investimentos melhorarem de uma forma consistente.
não conhecer sobre produtos de investimentos. Você não precisa de ser um expert na área, você tem que ser um expert no seu trabalho, no seu emprego. Porém, você precisa de conhecer o básico sobre investimentos para que você não seja enganado, para que você não caia em qualquer canal de investimentos que cita qualquer coisa e você vai comprando. Então, conheça sobre os produtos, conheça sobre os investimentos. É extremamente importante você saber lidar, porque no final do dia é o seu dinheiro que está indo em risco. Quando eu comecei a me interessar por dividendos, eu fiz o clássico. Fui atrás do maior dividendo e me lasquei. Então tenha muita cautela, não vá atrás em sites como o Investidor 10, veja o maior dividend yield e aporta nessa empresa. Não, vá atrás de empresas boas, sólidas, que têm bons pagamentos de dividendos. Muito cuidado com essa armadilha do maior dividend yield. E para finalizar, a diversificação é uma boa estratégia dentro do meu conceito de investimentos. Então você não precisa de pulverizar sua carteira, não precisa de sair comprando tudo, você não precisa de ter 20 ações, você não precisa de ter 20 renda fixas, você não precisa de comprar 50 ações na Bolsa Americana, mas é interessante que você tenha uma diversificação e não fique apenas em ações de renda fixa, não fique apenas em ações, vá diversificando, porque num momento em que um dos braços dos seus investimentos for mal, outro braço dos seus investimentos vai compensar e você vai conseguir reequilibrar a sua carteira de uma forma positiva. E agora falando de uma forma prática, o que eu faria se eu estivesse iniciando hoje? Eu começaria com a renda fixa. Entra no aplicativo do seu banco e coloque CDB de liquidez diária. Invista um valor que você não precisa de retirar no curto prazo e veja o seu dinheiro multiplicar. Nada é melhor do que o progresso. Assim que você colocar R$100, R$500, R$1.000, você vai ver que esses R$1.000 vão render R$10, R$12. Você vai sentir mais vontade de investir. No começo não será fácil, porque hoje R$10 você vai acabar comprando um sorvete. Mas à medida que você for aportando mais, você tiver 5, 10 mil reais de aporte, você já vai ver que os rendimentos vão conseguir pagar uma conta da sua casa, vão conseguir pagar um jantar para você. Então isso é muito importante, nada é melhor do que o progresso. Segundo ponto, crie uma reserva de emergência. A reserva de emergência é importante. Nos momentos de aflição, o dinheiro vai conseguir resolver uma boa parte dos seus problemas, seja num bom tratamento, seja numa viagem de férias, numa crise familiar. Uma viagem de férias pode salvar o seu casamento, seja num problema de saúde em que você tenha que contratar um bom médico. Então a reserva de emergência é importante. Se você tiver com o seu dinheiro alocado em investimentos que são travados, você vai ficar receoso na hora de retirar os seus investimentos e vai acabar tirando tudo no fundo. E após a sua reserva de emergência e você já tiver entendido um pouco de CDB de liquidez diária, que seria uma renda fixa mais tranquila, vá para renda fixa mais aprofundadas, que pedem um pouco mais de paciência. Algumas rendas fixas pedem para que você vá até o vencimento de 2 anos, 3 anos, 4 anos. Isso vai te dar experiência, vai te dar paciência para entender um pouco mais sobre outros produtos. E após ter feito esse caminho em renda fixa, coloca um pé na renda variável. Vá conhecer um pouco de ações, de ETFs, de bolsa americana e até mesmo um pouquinho da sua carteira em Bitcoin, mas um percentual bem pequeno, porque esse realmente tem uma volatilidade muito grande. E o conselho mais importante de todos, siga o nosso canal, pessoal. Tenho vídeos novos todos os dias. Peço para que vocês comentem aqui abaixo como que foi a sua trajetória de investimentos. Vocês sabem que eu leio e comento cada um dos comentários e é muito importante essa troca de experiência, porque isso melhora a mim e eu espero que também possa melhorar um pouquinho de vocês. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.